Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Um beijo carinhoso a todas as mamães que acompanham a gente aqui no nosso canal pelo Dia das Mães no Brasil. Certo? Gente, vamos falar muito de Vasco da Gama porque o time entrou na zona de rebaixamento. Vai ter alguma providência? Vai mexer na comissão técnica? Vai mexer na direção de futebol? Algum jogador será afastado? Então, a gente vai falar tudo isso já para você. Inclusive, nosso último vídeo teve muita gente assistindo a entrevista do Felipe, muitos comentários, e o torcedor do Vasco que estava chateado agora está preocupado. Se inscreva aí se você ainda não é inscrito, Wellington Campos FC, paga nada não. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e manda outras pessoas, pede para outras pessoas se inscreverem também, que é importantíssimo para nós que estamos fazendo esse canal com muito amor e com muita dedicação também. Roda a vinheta! E aí, minha gente, deixa eu trazer meu amigo Gabriel Andrés, que está com frio, também estou com frio, mas estou metido a valente aqui, porque é um domingo com chuva no Rio e preocupação do torcedor vascaíno. É isso, meu querido Gabriel? Bastante, Wellington. Um abraço a você, a todo mundo ligado aqui no Wellington Campos FC, o seu canal do YouTube, e a toda a torcida vascaína também. Pois é, um domingo de tempo instável no Rio de Janeiro e de clima instável também no Vasco, por conta, enfim, dessa crise, já podemos chamar assim, depois da derrota, especialmente, né, depois da derrota para o Vitória, 8 jogos sem vencer, um momento realmente muito turbulento vivido pelo clube. O Fernando Diniz está assumindo, já dirige o time num jogo dificílimo contra o Lanús e acompanhando o Twitter, né, o X do meu amigo Joel Silva, muito bem informado, dizendo que virão mudanças na direção de futebol. Aí não está descartada a saída do Marcelo Santana. Será que sai o Felipe também ou não sai? O que pode acontecer? Aproveitando abraçar também o Joel Silva, que faz um grande trabalho, mas a informação dele não só está correta, como a gente amplia aqui, já falamos na Super Rádio Tupi também, as reuniões que aconteceram desde ontem à noite, para ser sincero, lá em Salvador. Houve uma videoconferência entre o Pedrinho e o Fernando Diniz, que estavam aqui, e também o Felipe e o Marcelo Santana em Salvador, até no sentido de começar a parar as arestas para a sequência do ano. O Vasco pretendia fazer uma reformulação, talvez não tão profunda, mas pretendia, na pausa de meio do ano para o Super Mundial. Mas o estado das coisas, o conjunto de fatores acabou antecipando tudo isso, e é possível sim, a gente pode até dizer que é provável que o Felipe e o Marcelo Santana não continuem. O Marcelo, que inclusive há algum tempo não aparece, a última aparição pública dele aconteceu no sorteio da Copa do Brasil, né? Quando o Vasco soube que enfrentaria o Operário. Já naquele momento ele estava muito pressionado. Com o Felipe não é diferente, não tanto pelos resultados dele como técnico interino, mas pelo trato até com os jogadores, com o grupo. Aquela declaração do Capasso repercutiu muito mal no elenco. E até o Daniel Félix também, que é um nome da coordenação da preparação física, é um nome também que está sendo reavaliado pela diretoria. Se isso vai acontecer hoje, amanhã, semana que vem, isso ainda é uma incógnita, mas pode sim e deverá mesmo haver uma reformulação no plantel, até de jogadores, não vou dizer reformulação, mas alguns jogadores podem sim vir a ser colocados na lista de transferências, porque tudo vai depender do Diniz, do crivo do Fernando Diniz e do que ele entende que é preciso melhorar e é mais emergencial para o Vasco. Mas sim, de fato, Felipe e Marcelo Santana estão, como a gente diz, pela bola 7, porque a pressão é muito grande em cima do Pedrinho internamente, inclusive entre sócios, conselheiros, beneméritos, que já não dão a ele o mesmo apoio que ele tinha quando foi eleito no final de 23. Esse é o detalhe. E agora, falando do Felipe, eu conheço o Felipe, eu vou repetir aqui no canal, desde a base. Sempre teve personalidade forte. E talvez isso aí tenha assustado os vascaínos. E aquela declaração, eu ia te perguntar isso, do Capasso,
e ele dizendo que não gosta do Capasso, se o youtuber gosta, leva para ele, né? Ao meu sentir ali, ele perdeu o grupo. Pois é, ali é evidente que o dirigente, a diretoria, ela tem o direito de afastar o jogador ou não colocá-lo nos planos ou colocá-lo na lista de transferências para treinar em separado, se considerar que, se ele ainda tem contrato, se considerar que ele não tem futuro dentro do elenco. Isso é uma coisa. Mas daí a externar isso publicamente da maneira como ele fez, acabou pesando muito porque a apuração nossa dá conta de que os jogadores se sentiram atingidos no seguinte sentido. Se o Felipe fala um negócio desse para um jogador que treina todo dia, que frequenta o mesmo ambiente que o nosso, que só por uma questão de canetada é que não está no mesmo grupo sendo relacionado, se ele fala disso de um jogador que está treinando e que é ativo do clube, independente de qualquer coisa, ganha salário, tem contrato, é atleta do Vasco, amanhã pode falar de qualquer outro jogador. Sim. Até porque o Capasso não é o único que treina em separado. O Riquelme, lateral esquerdo, também treina em separado, porque a diretoria não conta com ele. Porque ele passou por muitas lesões desde aquele momento. Cirurgia. Chegou aí para o esporte, ficou somando aí os 2 períodos mais de um ano parado. Então não tem aquele ritmo. Por isso, por essa questão, e principalmente pela falta de resultados. Porque uma coisa é o cara falar isso quando o time está ganhando, quando o time está bem. Isso aí pode causar um mal-estar. Mas o estado de coisas todo somado com a sequência de resultados negativos, uma pressão muito grande, esse evento deste domingo, da madrugada, com os torcedores hostilizando os jogadores e o elenco, a diretoria, enfim, isso tudo ajuda a criar realmente um clima muito negativo e o Felipe realmente, não vou dizer que perdeu o grupo, mas muitos jogadores ali perderam a confiança nele e posso dizer, aí sim de maneira geral, o moral do time foi lá para baixo e isso se observou claramente nas derrotas contra Puerto Cabello e Vitória. O Fernando Diniz, que é um psicólogo de formação, apesar de não exercer, ele vai ter que praticar a psicologia com esse grupo do Vasco da Gama. Primeiro, ele tem que recuperar o moral do time. E segundo, o Felipe foi infeliz nesta declaração. Ele pode até falar isso na cara do Capasso, não gosto de você, né? Agora, falar publicamente aquilo que você colocou, que você expõe o patrimônio. E o Fernando Diniz, muita gente até ontem, depois do jogo, me perguntando, Hélito, o Fernando Diniz vai pegar mesmo esse rabo de foguete? Pois é, uma bulha tremenda, né? Qualquer um poderia ouvir isso, menos o Lineker, menos a torcida e talvez até o jogador, mas não publicamente. Agora, o Fernando Diniz, inclusive, ele é a bala de prata da diretoria para tentar recuperar alguma estabilidade interna. Porque tanto o Pedrinho quanto o Felipe falou isso até na coletiva, que ele acredita que o Diniz consiga levantar o moral do elenco que está psicologicamente abalado. E isso realmente parece muito evidente. O Diniz vai ter trabalho nesse aspecto, até porque já estreia numa tremenda fogueira, que é esse jogo contra o Lanús, em que só a vitória interessa para continuar sonhando com a classificação. E aí, qual que é a sua opinião? Fala aí, a opinião é sua. Escreve seu nome aqui embaixo, o nome da sua cidade. Eu estou prometendo, no próximo vídeo, com certeza, vou mandar aqueles abraços e não vou esticar, não. O assunto é esse, tá bom? Se inscreva, Wellington Campos FC, paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Muito obrigado, um bom domingo e uma grande semana para todos do Rio de Janeiro. Esse meu querido amigo Gabriel Andresso e o Wellington Campos.